Boa tarde. Na aula de educação ambiental de hoje, irei falar sobre o consumo sustentável. Antes de tudo, o que é o consumo sustentável? Bem, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o consumo sustentável é aquele que envolve a escolha de produtos que utilizam poucos ou quase nenhum recurso natural durante o seu processo de produção, e sendo que esses produtos eles vão ser facilmente reutilizados ou reciclados, visando diminuir os danos causados ao meio ambiente. Aderir ou não a esse tipo de consumo impacta diretamente na qualidade de vida e bem-estar tanto da geração atual quanto das gerações futuras. Por isso, há consequências de médio e longo prazo, quando não se realiza o consumo sustentável. Consumir é algo natural e necessário para a vida humana. Bom, porém, nos dias de hoje, vivemos numa era onde o consumo é exacerbado, chamada de era do consumo, onde nós, consumidores, colocamos o desejo pelo consumo acima da necessidade. Então, para chegarmos ao consumo sustentável, é necessário rever e mudar os padrões de consumo. Mas esse consumo exacerbado pode ser causado pelo conhecimento suficiente dos, dos consumidores sobre os produtos. Além disso, como eu falei antes, o consumo sustentável não, não requer só consumir menos. É necessário que você escolha por produtos que agridam menos o meio ambiente. Ou seja, escolher marcas que são ecologicamente sustentáveis, para assim podermos garantir o desenvolvimento sustentável da sociedade. Consumo sustentável. Para chegarmos ao consumo sustentável, é necessário atentar-se a certos pontos. Consumismo, como se tornar um consumidor consciente, a utilização de consumos fósseis e como a mídia interfere nisso. Bem, antes vamos falar sobre o consumismo. Como falei antes, consumir é algo natural e necessário para a sobrevivência da humanidade. Porém, hoje em dia, há um consumo exacerbado e exagerado dos produtos, o que podemos chamar de consumismo. O que é isso? Quando a gente consome além do necessário, o consumo pelo consumo, sem uma finalidade, apenas para agradar nossos gostos. Na maioria desses produtos que escolhemos, utilizam de combustíveis fósseis não renováveis, o que agride diretamente o meio ambiente, impacta diretamente o meio ambiente, provocando a sua degradação. Então, para tornarmos consumidores conscientes, não é fácil. Temos que atentar-se ao que escolhemos como produto, saber se estamos fazendo a escolha certa e também evitar o desperdício e o consumo exacerbado. Porém, tudo isso é dificultado pela influência da mídia, que nos estimula a estar sempre consumindo. Por exemplo, hoje compramos um celular novo. Esse celular pode ter a vida útil de 10 anos, mas a mídia nos influencia a sempre estar trocando de celular, como por exemplo, a sempre querer o melhor, mesmo aquele anterior estando funcionando. É por isso que hoje estamos na era do consumo. Isso que leva ao consumismo. Vamos falar um pouco agora sobre o consumo da água. Como a gente sabe, a água é o recurso natural mais importante para a nossa vida, porque sem água não há vida. Aqui no Brasil, de toda a água que temos, apenas 13,7% é de água doce. E onde é que mais se consome água? Desses 13,7% da água própria para o consumo,
59% que utilizamos é na agricultura, 22% no uso doméstico e 19% nas indústrias. Outra coisa que temos de nos atentar é sobre o consumo de alimentos. Hoje no mundo estima-se que há cerca de 800 milhões de pessoas passando fome. Enquanto isso, há famílias, principalmente de classes médias e altas, onde há o consumo excessivo de alimento, muitas vezes desperdício. O desperdício vem desde a produção desses alimentos, o que gera impactos como a fome e a pobreza. Agora vamos fazer umas reflexões sobre o consumo sustentável. O que nos leva tanto a esse consumismo? Primeiro, vem um volume de informações que geram estímulo ao consumo, principalmente das mídias. Isso faz nos esquecer que nossos recursos naturais, em sua grande maioria, são esgotáveis. Outro ponto que precisamos nos atentar é sobre os resíduos decorrentes do consumo. Poucas das vezes nos preocupamos em reciclar ou reutilizar um produto. Muitas vezes descartamos de forma inadequada, gerando grande impacto ao meio ambiente, que é dele que provém os recursos naturais para gerar os próprios produtos. E onde é que podemos melhorar isso? Bem, as crianças são grandes consumidoras e influenciadoras dentro de suas casas. Muitos pais compram pensando nos seus filhos. Então, conscientizando as crianças, seria um grande estímulo ao consumo sustentável. Aqui trouxemos alguns memes para refletir sobre esse consumo. Já que não votou com inteligência, consuma com consciência. Assim como decisões equivocadas podem prejudicar uma nação na hora de escolher os governantes, principalmente quando os escolhidos não desenvolvem políticas voltadas ao meio ambiente, decisões inconscientes na hora de consumir afetam a qualidade ambiental. Como o consumo, que muitas das vezes é incontrolável, o que acaba acarretando em uma série de prejuízos ao meio ambiente. Tudo isso atrelado à falta de informação e de consciência durante o processo de consumo. A necessidade de se entender e aprender novos valores, onde se leva em consideração o consumo sustentável, é início para diminuir os prejuízos decorrentes desse consumo desenfreado. Partindo disso, nos últimos tempos, alguns partidos políticos têm notado a consequência dos impactos ao meio ambiente, apesar de que muitas vezes ficam ainda no papel. Perante isso, cabe à população busca por informações e o crescente interesse na conscientização acerca do assunto. Outro meme fala sobre o consumo desenfreado, como eu citei o caso do celular. Eu dizendo que amo o planeta, eu trocando de celular todo ano. Bom, desde o tempo da Revolução Industrial, que fomos inseridos em uma sociedade capitalista. O tempo todo precisamos nos adequar aos novos tempos e aparelhos modernos, mais avançados. O ato de consumir corresponde a um processo automático, sem especularmos se aquele produto é realmente importante naquele momento, se a empresa trabalha com questões ambientais, como por exemplo a venda e o reaproveitamento do produto. É notório o número de pessoas e empresas que não pesquisam o quanto de material agressivo à saúde e ao meio ambiente foram utilizados para fabricar os antigos e novos aparelhos eletrônicos. As empresas utilizam de mídias e marketing de outras páginas de pesquisa, o famoso uso de cookies, e o de políticas de privacidade, muitas vezes sem ler, que fazem com que todas as outras páginas e plataformas anunciem repetidamente aquele produto, induzindo-nos a comprar. O consumo consciente é uma responsabilidade social e não isolada.
É preciso pressionar as empresas a se adaptarem aos padrões de responsabilidade socioambiental com penas mais severas, colocando-os em risco de perderem sua competitividade no mercado. Assim, certas empresas, como o professor Juliano já disse, a gente só sente quando tocam no bolso. Então, a maioria das empresas, quase 100%, só iria mudar suas atitudes sobre o ambiente caso sejam taxadas. Isso é um meme do Playboyzinho, né? Onde vem vídeo de família rica e fala assim, como assim não tem um carro para cada um em sua família? Um dos grandes problemas, principalmente da classe média alta, provocado pelo consumo sustentável, é exatamente esse. Muitos carros para poucas pessoas. Isso gera, além de uma maior poluição, outros problemas na sociedade, como engarrafamento, poluição sonora. Isso acarreta até estresse. Em cidades grandes, muitos dos carros comportam apenas uma pessoa. E muitas famílias têm mais de um carro. Sendo que na maioria das vezes, vários membros da família vão para locais próximos. Só que não querem perder o conforto de ter um carro disponível ali para você a qualquer momento do dia. Então, um dos grandes problemas causados pelo consumo excessivo à poluição é a poluição, causada principalmente pelas famílias de classe mais elitista, como, por exemplo, a emissão de gás carbônico emitido pelos automóveis dessas famílias. Muitas dessas famílias possuem vários carros, onde cada integrante tem seu próprio automóvel. Esses carros geralmente saem com apenas um motorista, mesmo com toda a família tendo os destinos próximos no dia a dia. Além da grande emissão de gases do efeito estufa, o uso de carros com poucos passageiros ainda provoca outro grande problema nas cidades, o engarrafamento. Estima-se que cerca de 40% da emissão do gás carbônico é feito pelo transporte rodoviário. Vamos nos conscientizar sobre esse uso desnecessário de carros. A oferta de caronas solidárias é uma simples e boa solução para amenizar os efeitos causados ao meio ambiente e à nossa qualidade de vida. Essas são nossas referências. Muito obrigado.